necessário um investimento de 850 mil milhões de dólares para que o continente africano possa ter acesso pleno à eletricidade em 2030. Assim, o déficit energético em África e nos nossos países representa uma imensa oportunidade de negócios na área energética. Este déficit, associado a recursos principais que existem no continente, que vão além dos tradicionais combustíveis fósseis, no campo das energias renováveis, substituíam oportunidades de desenvolvimento de projetos de energia. Achou que a ligação está má. Vocês me estão a ouvir agora? Estão-me a ouvir melhor? Ok, obrigado, sim. Os países lusófonos, face às debilidades conhecidas dos seus setores energéticos, surgem como um mercado com várias oportunidades de investimento em energia, nomeadamente energias renováveis, naquilo que se pretende que seja uma transição para um futuro mais verde e de baixo teor de carbono, melhorando assim o acesso à energia para cada vez mais pessoas, incrementando assim o desenvolvimento económico e social dos nossos países. Os investimentos em energia e, consequentemente, o desenvolvimento de projetos de energia implicam riscos, pelo que a análise de riscos é uma etapa fundamental no processo de análise e tomada de decisão de investimentos, de financiamentos e realização de projetos de energia. Com o evoluir das negociações, é necessário que cada risco seja alocado à parte com melhores condições de o gerir. Torna-se assim necessário ter em mente que os riscos do projeto não desaparecerão, apenas serão alocados à parte que está em melhores condições de os interessar. Compreender a alocação de riscos em projetos de energia assume uma importância capital na definição da estratégia de mitigação e alocação destes mesmos riscos, tanto mais que uma análise rigorosa dos riscos do projeto e a escolha dos parceiros adequados facilitam o exercício da alocação de riscos e minimização dos mesmos via contrato. Para falarmos hoje sobre o ingrediente-chave das negociações, a alocação de riscos, temos como oradores a doutora Rita Madeira, consultora jurídica da Africa Legal Support Facility, o Dr. Manuel Portácio, sócio da Vieira de Almeida e Associados, o engenheiro Carlos Yun, diretor-geral do Gabinete de Implementação do Projeto Hidroelétrico de Mapanda, no Cuma, e o engenheiro Pedro Jorge, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Os oradores terão 10 minutos para fazerem as respectivas apresentações e estou certo que nos brindarão com a sua experiência e expertise, pelo que agradeço desde já a disponibilidade manifestada em participarem neste webinar, pelo que sem mais delongas passo a palavra à doutora Rita Madeira para que possa fazer a sua apresentação. Muito obrigada, doutora Adelino. Boa tarde a todos. Vou então partilhar aqui o meu ecrã esperando que a rede aguente. Vamos então falar sobre a alocação de riscos em projetos de energia. Vou começar por contextualizar o tema, de que é que falamos, porque podemos falar de muitas coisas quando falamos de alocação de risco, mas falamos aqui de produtores independentes de eletricidade e, portanto, de projetos de geração de energia ligados à rede e desenvolvidos com recursos a Project Finance. Deixamos por isso de parte para este webinar projetos de geração não ligados à rede, em redes autónomas, ou projetos desenvolvidos com base noutro tipo de financiamento que suscitam também outras questões. Só para refrescar um pouco as nossas ideias relativamente aqui ao modelo de Project Finance, aqui um modelo muito simplificado que todos conhecemos. A premissa base do desenvolvimento de um projeto através do mecanismo de Project Finance é que o custo desse projeto, o investimento desse projeto vai ser reembolsado através dos fluxos de caixa do projeto, neste caso a energia gerada e vendida, a eletricidade gerada e vendida. Portanto, no centro temos a sociedade de projeto, a SPV, em cima temos os promotores que vão injetar capitais próprios na sociedade e os financiadores que vão emprestar capital para o desenvolvimento deste projeto. Portanto, temos aqui um rácio de dívida e capitais próprios para desenvolver o projeto. Do lado esquerdo temos a parte pública, do governo, que obviamente enquadra o desenvolvimento do projeto através de licenças ou concessões, e o comprador, que tipicamente é a companhia de eletricidade ou a companhia de transmissão, estamos a falar de um mercado desverticalizado e que irá comprar essa energia.
Mas o que é que falamos então quando falamos de riscos? Falamos da probabilidade de um determinado evento ocorrer, não ocorrer ou ocorrer com atrasos. E falamos também da responsabilidade contratual de lidar com as consequências da materialização deste risco. Obviamente estamos a falar de custos que podem ser financeiros, de oportunidade, materiais, sociais, ambientais. Em Project Finance, a regra de ouro da alocação de riscos é muito simples de explicar, de exprimir, depois na prática muitas vezes não é assim tão simples, mas é que os riscos devem ser alocados à parte que está mais bem posicionada para a gestão desses mesmos riscos. É uma regra que se declina depois em várias precisões que ajudam à compreensão e que obviamente estar em melhores condições de controlar esse risco significa de mitigar a probabilidade dele se materializar, de controlar ou mitigar o impacto dessa materialização e também absorver o risco com menor custo. Depois há aqui uma lógica um bocadinho de trade-off, em que depois na prática podemos ver que em alguns contextos algum risco possa ser alocado à parte que não está mais bem posicionada para o gerir ou até partilhada, mas depois aí haverá uma lógica de se a parte privada, por exemplo, assumir um risco que tipicamente não iria assumir, haverá um prémio de risco que irá ser considerado e, portanto, tipicamente traduz-se numa majoração da tarifa e, pelo contrário, se for um custo em que a parte pública acaba por assumir, a contrapartida será uma baixa da tarifa para absorver esse custo. Para termos aqui presente um bocadinho estes atores e a maneira como estes interesses e divergentes se combinam e se articulam, achei que podia ser interessante resumir aqui um pouco as posições e as preocupações perante o risco de cada um destes grupos de atores. Portanto, temos o governo e a utility, a parte pública, que naturalmente pretende garantir um acesso fiável à eletricidade e a sua segurança energética, também preocupada com a questão dos impactos do risco na tarifa, precisamente para esta questão que acabei de referir, do tal trade-off, e também o potencial impacto fiscal na prestação de garantias explícitas ou implícitas para a cobertura de determinados riscos. Do ponto de vista dos promotores, que são tipicamente os acionistas da sociedade de projeto, obviamente a rentabilidade do projeto, se o projeto não for rentável não irá ser desenvolvido, também cobrir seguros contra determinados riscos, e obviamente a imputação também de alguns riscos a subcontratantes, que não falei ali em cima naquele esquema, mas que também estavam lá, e que obviamente estamos a falar, por exemplo, do risco de construção que pode ser passado para a entidade responsável pela construção, o risco de performance que pode ser passado no todo ou em parte para a entidade responsável pela operação e manutenção. E também os financiadores, muitas instituições financeiras, estamos a falar de organizações multilaterais, bancos comerciais de investimento e também agências de certos países, agências de desenvolvimento. Obviamente, na perspectiva do investidor, do financiador, o objetivo é minimizar os riscos do investimento, garantir que determinados estándares ambientais, sociais e de good government são observados e são respeitados, e também questões de procurement, portanto, ligada à seleção dos promotores, também tipicamente associadas ainda à good governance e à transparência. Para ilustrar um pouco este esquema e estas ideias, vou-vos falar um pouco de um risco que nós temos visto muito no portfólio da LSF, como um risco que pode ter impacto muito significativo no sucesso ou no insucesso de determinados projetos e que, de regra geral, é transversal a várias jurisdições e a várias tecnologias e a vários projetos, que é o risco cambial. Portanto, a premissa de que vos falei, portanto, um projeto envolvido em Project Finance tem recurso a financiamento específico para o desenvolvimento do projeto, e que, portanto, por ter esse recurso, mobilização de capitais específicas, ainda há mercados incipientes no continente africano, mercados financeiros, em que não é possível mobilizar fundos de tamanho suficiente, embora depois o investimento dependa, obviamente, do tamanho do projeto, da tecnologia, de contexto específico, mas que, portanto, é necessário recorrer a capitais internacionais. Sendo esse o caso, há aqui um desfazamento significativo, ou pode haver um desfazamento significativo entre a moeda, a denominação da dívida e a moeda do contrato de aquisição de eletricidade, embora depois possa haver aqui algumas diferenças contratuais em que, ou limites legais entre a moeda ser denominada em moeda local ou ser uma obrigação de conversão, mas havendo aqui este desfazamento e as próprias receitas da utility serem, obviamente, portanto, perante o consumidor final, serem a moeda local, há aqui esta exposição a flutuações cambiais que podem ter um impacto significativo de duas perspectivas, numa perspectiva, obviamente, da perspectiva da utility,
utility, que se entretanto a sua moeda desvalorizar e a obrigação for em moeda forte, de repente a obrigação de pagamento cresceu muito, embora nominalmente seja a mesma, o valor real será muito maior, e da perspectiva do serviço da dívida, se o promotor não tiver... pode também haver aqui variações e de repente a dívida que ele incorreu pode ser maior do que inicialmente previsto. As outras duas dimensões, a da disponibilidade e transferibilidade, estão obviamente ligadas. A questão da disponibilidade tem a ver com a questão de saber se existem divisas estrangeiras suficientes em reserva por vias de canais oficiais para realizar essa conversão e também obviamente a exposição a mercados paralelos e o risco de incumprimento da obrigação de pagamento, tipicamente estamos a falar de uma obrigação mensal, se não houver divisas suficientes num determinado momento para cumprir essa obrigação. Aqui a transferibilidade, obviamente, todas estas dimensões do risco cambial são também uma dimensão do aspecto da financiabilidade ou da bancabilidade, do inglês bankability do projeto. A transferibilidade também é uma em que se vê isso muito bem, porque obviamente falando de investidores e de promotores internacionais, há uma necessidade de repatriar capitais e havendo limites legais que possam impedir, pode ser na prática um obstáculo à realização do projeto. Existem várias medidas de mitigação, não sei se ainda estou dentro do tempo, mas tenho aqui uma lista que não é exaustiva, mas tem aqui algumas opções que têm sido tomadas, embora possa haver outras até criativas, para gerir este risco. Lá está, é um risco que não desaparece, é um risco que apenas é alocado a uma parte ou outra. Tipicamente acaba por ser, a maior parte das vezes, imputada à parte pública, porque se entende que, apesar de tudo, poderá estar em melhores condições de o controlar. Aqui uma cobertura nacional parcial, que eu saiba, ainda não vi no continente africano esta opção, mas em que na prática parte do financiamento pode ser obtida em moeda local e nesse caso não há esse desfazamento, porque as receitas também vão ser recebidas em moeda local. Swaps em moeda local, indexação de contratos a taxas de câmbio e também situações em que a moeda local está indexada a uma moeda forte, falo por exemplo do franco CFA. E aí, obviamente, estando indexada, se a dívida for contraída na moeda da indexação, o risco não existe enquanto a indexação se mantiver. Estas garantias também podem ser prestadas por via contratual, em que tipicamente então a parte pública garante a convertibilidade e a disponibilidade e a transferibilidade das divisas. Ideias-chave a reter deste breve incursão por estes temas, da importância de identificar, medir e avaliar os riscos, aí uma palavra para o papel dos advisors, dos assessores do governo e das utilities, e também uma palavra para o trabalho que a LSF tem vindo a desempenhar nesse campo. Falamos obviamente de conciliação de interesses diferentes, muitas vezes difíceis de conciliar, que podem envolver processos de negociação muito complexos e arrastados, que uma análise de custos-benefícios, a importância de preparar uma matriz de risco que determine de forma clara a alocação de riscos, dos vários riscos contratuais, das várias fases de desenvolvimento do projeto a ambas as partes, e também aqui uma ideia de que a alocação de riscos equilibrada poderá proporcionar incentivos para que as partes cumpram respectivamente as suas obrigações contratuais. Portanto, em suma, a alocação de riscos é uma questão fundamental que está intimamente ligada à financiabilidade, à bankability do projeto e, nesse sentido, deve ser muito bem considerada por todas as partes envolvidas, porque é ela que está a chave para o sucesso do projeto. Obrigada. Obrigado, doutora Rita Madeira, pela sua apresentação. Eu passaria agora a palavra ao doutor Manuel Protásio para que pudesse fazer a sua apresentação. Muito obrigado, vou tentar partilhar já o ecrã. Boa tarde a todos, em primeiro lugar, e vou tentar partilhar o meu ecrã. Espero que estejam todos a ver e que estejam todos a ouvir, senão talvez... Sim, estamos a ver. E a ouvir-me também. Perfeitamente. A Rita fez aqui um enquadramento que é precioso para que eu consiga falar do tempo sem vos ocupar demasiado tempo. Queria apenas dar algumas notas à volta de algumas coisas que a Rita Madeira já enunciou. Nós falamos de risco e este webinar tem a ver com riscos, mas os riscos são apenas uma das vertentes daquilo que é o conhecimento de um projeto e aquilo que é as várias incidências de análise que acabam por desembocar nesta alocação de risco ou nesta gestão de risco, que é o
objetivo aqui. É evidente que nestas estruturas contratuais complexas, como estas que são o quadro da nossa análise, a conciliação de interesses de partes que têm vontades diferentes, momentos diferentes de entradas e saídas de um determinado projeto e ganhos e expectativas diferentes, obrigam a que seja pactuada essa ligação e seja pactuada essa conciliação, e daí resulta uma primeira incidência de análise de riscos que é importante mencionar aqui. Um segundo aspecto é o óbvio, é o aspecto do conhecimento do projeto, a due diligence, ou da due diligence, que é nestas matérias que são absolutamente essenciais e sobre as quais não me deteria, parecem bastante óbvias, e todas elas desembocam nesta noção do risco e da necessidade de alocar e gerir o risco. E nesta questão também vale a pena falar de 3 perspectivas sobre a questão do risco. Por um lado, numa visão simplista, bastaria identificar e contratualizar a quem cabem riscos. Mas toda a matéria da gestão de risco é mais do que isto. É preciso saber do que é que estamos a falar e determinar o que é que são os riscos. É preciso avaliá-los e avaliá-los nestas 2 incidências que aqui estão, a sua probabilidade de ocorrência e o seu impacto. E isto, nós perdemos às vezes muito tempo contratualmente falando ou negocialmente falando, tratando de riscos que são quase óbvio que vão acontecer, mas cujo impacto é diminuto, ou às vezes desconsiderando riscos que são remotos, mas cujo impacto é gigantesco e muito oneroso no quadro contratual. E daí passamos para essa terceira incidência de análise, que é a questão da gestão propriamente dita do risco, de mecanismos da existência ou não de mecanismos de mitigação e, no fundo, de determinar quem fica com que risco. É por isso que se fala muitas vezes, por causa destas 3 perspectivas, é por isso que se fala muitas vezes desta ideia multidimensional de uma matriz de risco que faz interpenetrar todas estas realidades. Quando falamos de riscos, e como tenho só agora mais 2 horas para falar, como falamos de riscos, normalmente eles são arrumados nestas grandes categorias e eu saltaria alegremente entre todas para só me concentrar aqui em alguns aspectos de algumas delas que são, porventura, mais importantes do ponto de vista destas estruturas contratuais e dos regimes de energia em concreto, ou da indústria de energia em concreto. Falar muito rapidamente dos riscos associados à adjudicação e à iniciativa pública, que são normalmente vistos do lado privado como riscos que afetam o parceiro privado, mas eles acabam por recair do lado público. As fragilidades dos procedimentos de adjudicação, as controvérsias dos procedimentos de adjudicação que os atrasam, que dão origem a contencioso e tudo mais, a incapacidade ou o atraso na disponibilização de ativos públicos que sejam necessários para iniciar a instalação dos bens públicos, ou a adjudicação de contratos a quem acaba por não demonstrar a disponibilidade de fundos necessários para o mesmo, são, por estranho que pareça, quase sempre riscos que recaem no parceiro público. E isto porque na origem da iniciativa pública e na origem da contratação pública está uma noção de essencialidade do serviço público e de essencialidade daquilo que se vai contratar. E a repetição de um processo ou o atraso de um processo por causa de um processo judicial, a repetição de um processo concursal, a desmobilização que às vezes está associada aos privados, a perda do timing para a colocação em mercado de um determinado ativo ou de um determinado serviço público, atingem sempre forçosamente e em primeiro lugar o parceiro público, que é quem está incumbido de defender esse interesse público. Mais rapidamente ou mais superficialmente, tudo o que tem a ver com a instalação e com a construção, estamos no universo dos riscos que são mais facilmente compreensíveis e, no fundo, têm sido mais tratados ao longo dos anos em toda a contratação de projetos, seja na indústria de energia, seja noutras indústrias, seja, nomeadamente, em tudo o que tem a ver com infraestruturação e com eletrificação, no caso concreto. A ideia mais pacífica e mais incontroversa é que estes riscos, de facto, cabem
devem ser adjudicados ou alocados a quem controla o processo de construção. E isto não é em si mesmo muito discutível, e se olharmos para o imenso contencioso que há à volta disto, de facto o que encontramos depois é uma discussão à volta do que é controlar efetivamente em concreto e em determinadas ações o processo de construção, quem controla o projeto, quem controla toda a matéria do risco de projeto e do risco de construção e do risco de importação dos ativos e de inclusão e da fixação na obra. Não vale a pena perdermos muito tempo com isto. Duas coisas que eu queria dizer a este respeito e acerca das energias renováveis. O que é que a última década nos tem ensinado nesta matéria do risco de construção em projetos de energias renováveis? Por um lado, temos assistido a uma simplificação dos processos construtivos. Nós passamos de uma ideia da grande complexidade e da grande imensidão das obras para construir uma central a carvão, uma central a gás, para uma construção mais simples do ponto de vista do que é o grande processo de construção e do que é que são as grandes obras, quando estamos a falar de um parque eólico ou de um parque solar, mas, por um lado, para uma maior incidência da importância do risco tecnológico, ele em si mesmo que se vai esbatendo ao longo dos anos, mas que ainda é relevante, e por outro lado para aquilo que vem atrás deste risco tecnológico, que é uma leitura, por exemplo, em matéria de garantias, menos ligada à questão das garantias de obra em sentido clássico do termo e mais associada às garantias de performance, às garantias de output do equipamento. Portanto, o que os projetos de energia renovável em concreto nos têm dito é que, por um lado, há uma simplificação daquilo que seria a contratação da obra, mas há uma maior atenção a tudo o que tem a ver com o lado tecnológico, seja do ponto de vista da escolha do equipamento, do output do equipamento, do comissionamento das centrais e das garantias associadas a isto. Vou passar ainda mais rapidamente, ou talvez não tanto, sobre esta matéria da exploração e da operação. Tradicionalmente, os projetos de energia não são projetos em que exista risco de procura, são projetos em que existe regulação, seja na procura, seja nas receitas e na forma de estabelecer o tarifário desses projetos. E, no caso concreto das energias renováveis, para além da ausência do risco de procura, não há também um risco de exposição ao mercado do combustível necessário para a produção. São dessa forma projetos relativamente, ou que seriam na aparência relativamente simples do ponto de vista da exploração, em que o risco aparece muito associado quer à disponibilidade do recurso endógeno, seja a água, seja o sol, seja o vento, seja essas coisas todas, quer, enfim, à capacidade de injeção efetiva na rede e à qualidade desse serviço de injeção na rede. E isto leva-me, em ponto final, a perder aqui, ou gastar aqui um bocadinho mais do vosso tempo, naquilo que são os riscos externos ou à própria relação contratual ou ao próprio conjunto de relações contratuais, e que são aqueles que nós, neste tipo de projetos, no fundo, mais tempo gastamos a tentar minimizar e a tentar gerir. Estes projetos, de facto, são aqueles em que o impacto adverso de riscos que são exógenos em relação à estrutura contratual ou às partes, ou à atuação normal das partes é onde produzem, no fundo, os efeitos piores ou os efeitos mais adversos relativamente à matéria. Deste lado, não vamos falar de modificações unilaterais e de equilíbrio contratual, são típicos das estruturas de projeto em contratos administrativos, em PPPs, e que é apenas um dos lados possíveis da contratação do universo que a Rita Madeira definiu como o universo dos projetos independentes de energia, mas vale apenas aqui falar, tendo em conta, além de mais, a nossa audiência, falar aqui um bocadinho do lado de risco público e do risco político em sentido estrito e em sentido mais amplo. A International Renewable Energy Agency
num trabalho feito há cerca de 4, 5 anos, definiu como os principais obstáculos à entrada e ao desenvolvimento das energias renováveis, no caso, em mercados emergentes, 4 ou 5 riscos que são mais ou menos os seguintes, que eu tomei nota deles. O risco político em sentido estrito, ou seja, o risco de guerras, invasões. Há pouco, antes de começarmos esta conferência, falávamos da situação em Cabo Delgado, em Moçambique, da situação que já extravasou para a Tanzânia, ou Tanzania, como também se pode dizer, e essas são situações que, de facto, criam obstáculos à entrada e ao exame que instituições financiadoras internacionais e parceiros internacionais podem ter relativamente aos países. Um segundo aspecto, tão ou mais importante que este, e que é transversal em relação aos continentes, é o aspecto da estabilidade regulatória em que estes projetos se desenvolvem. Essa questão é uma questão absolutamente essencial, central, e que determina em grande medida a forma como investidores olham para os projetos, para o desenvolvimento e para a vontade de entrar em projetos. Há algo que eu deixaria para o Dr. Carlos Yume falar e para o engenheiro Pedro Amaral Jorge falar, que é a questão do risco da contraparte e do risco do off-taking e do risco dos recursos energéticos em si mesmo, principalmente quando são exógenos, quando são endógenos, quando estamos a falar de energias renováveis, mas estes são o risco político, o risco do sistema judicial e da forma como ele funciona e da capacidade de enforcement dos direitos que estão consagrados contratualmente, a forma de assegurar a estabilização regulatória e depois aquilo que a Rita Madeira já falou do risco cambial, ou de uma forma ainda mais ampla, o risco de liquidez do projeto, a capacidade de movimentar capitais, de os repatriar, de os refinanciar, a liberdade de os financiar, seja por capitais próprios, seja por capitais alheios, são de facto as grandes incidências do risco externo que afeta a forma como estes projetos são olhados e aqueles onde há mais necessidade de políticas públicas no sentido da sua gestão e da sua mitigação. Eu acho que se não passei, estou muito em cima da hora e calava-me agora e ficava a dispor para as questões que tivesse. Muito obrigado. Obrigado pela sua apresentação. Passo agora a palavra ao engenheiro Carlos Yume para que possa fazer a sua apresentação. Está sem som, deverá ativar o som. Deixa-me mandar aqui uma mensagem. Ok. Ok, não sei se está visível. Está visível, perfeitamente. Ok, tá, obrigado. Ok, eu tentaria, vou tentar complementar o que já foi bastante dito, porque óbvio está a nível de projeto e a minha abordagem é mais na perspectiva da utility. Neste momento, como os setores elétricos estão estruturados a nível da SADC, ou mesmo a nível dos PALOPs, a empresa nacional ainda tem muita predominância e isso é muito visível na parte da legislação, nos aspectos regulatórios do setor. Alguns aspectos que eu achei relevante discutir a nível daquilo que são algumas das complexidades e desafios que as utilities têm, estão aqui referidas. Não vou abordar todas, vou só abordar algumas, mas depois, obviamente, podemos ir ao detalhe em cada uma delas. Uma das coisas tem a ver com a dimensão dos projetos. Normalmente, as utilities debatem-se com projetos, mesmo que elas tenham 30 ou 50 megawatts, e que elas, pela dimensão de capital, fazem muita pressão sobre a capacidade do balanço cooperativo da utility. E elas estão estruturadas onde normalmente as utilities são o operador de mercado e, portanto, elas devem assumir, digamos, o bulk dessa energia no âmbito de como está desenhado o setor. E daí os investimentos que são requeridos a nível desse balanço produtivo são muito exaustivos. Elas depois trazem investimentos, os sistemas elétricos não são tão robustos
e logo qualquer dimensão de central elétrica requer também investimentos novos a nível da rede de transporte. Iremos falar um bocado disto depois. Como eu disse, os elevados níveis de investimentos que requerem, não só porque o capital público ou o financiamento concessional não chega, mas também requerem promotores com capacidade técnica e robustez financeira para que façam parte do investimento e também do processo de operação comercial pelos requisitos que são impostos a nível do financiamento. O acesso a esse capital de grandes dimensões, portanto, nós temos um tema que é a questão da tarifa refletiva. Elas têm que serem desenvolvidas de forma a ter acesso a essas taxas competitivas e normalmente essas taxas competitivas têm por trás instituições bilaterais ou multilaterais que requerem requisitos para além do nível do projeto, como questões ambientais, governance, questões regulatórias, entre outras. Obviamente que, tendo em conta que esses projetos de geração estão a ser desenvolvidos em contratos de longo prazo, elas requerem um operador experiente e credível que opere e detém este tipo de negócio e às vezes encontramos situações precárias a nível da concepção do projeto, porque realmente projetos da dimensão das infraestruturas que são requeridas requerem bastante capital em termos de fase de desenvolvimento que realmente só estão disponíveis em investidores que operam e têm esse tipo de negócio, porque elas conseguem, durante a fase de desenvolvimento, mitigar esse conjunto de riscos ou estruturar contratualmente esse conjunto de riscos que foram já mencionados. Por outro lado, tendo em conta a dimensão geográfica dos países africanos, em particular na SADC, muitas das vezes as fontes de geração não estão próximas dos centros de mercado. Portanto, isso requer as tais infraestruturas da rede de transporte e daí aumenta o risco para o financiamento e os requisitos de bancabilidade. Tem sido difícil desenvolver projetos de geração que tenham só recurso ao mercado. Elas requerem contratos firmados que tenham uma longa duração e às vezes o projeto vai para além daquilo que é o barramento de geração de energia, onde pode ser o ponto de entrega, mas também tem projetos de investimentos de linhas de transporte que chegam a atingir 50% e às vezes 100% da dimensão do projeto de geração, trazendo riscos enormes. E quando nós falamos de projetos com dimensão, muitas delas estão inseridas no mercado reduzido, então têm que contar com o mercado regional e daí trazer outras complexidades que não foram muito referidas, mas são as complexidades transfronteiriças que trazem riscos adicionais a esses investimentos. Como eu disse, dada a dimensão geográfica de onde estão os recursos naturais, os centros de carga e a infraestrutura de geração, essas infraestruturas de rede de transporte depois trazem outras questões ambientais que são necessários tomar em consideração. Elas percorrem longas distâncias significam riscos elevados, desde componente social até ao componente de capital. Obviamente que há outras soluções que tentam mitigar isso via tecnologia, como por exemplo as linhas HVDC, mas elas não são muito, digamos, adequadas quando temos a economia dispersa em alguns polos, onde é necessário potenciar a injeção de energia ou então tomada de energia ao longo do percurso da rede de transporte, sendo preferível fazer através das linhas AC. Depois, a outra questão é em função do modelo de investimento que é feito com contratos de longo prazo à partida, os projetos tentam procurar clientes âncoras e esses clientes âncoras normalmente é difícil encontrar. Acontece às vezes uma indústria, mas os ciclos de desenvolvimento dessa indústria às vezes não é compatível com o ciclo de desenvolvimento
da geração, porque elas, a oportunidade do mercado não é o mesmo. Uma fábrica que está a fazer alumínio ou qualquer outra está a olhar para um tipo de commodity ou tipo de mercado que muitas vezes, a maioria das vezes, não coincide com o mercado energético. Então, as utilities passam a ser, digamos, a tal cliente âncora, e daí, digamos, a ter que abarcar o investimento de forma bancável e difícil quando elas próprias já regulam, estão num negócio regulado tarifário. Portanto, aqui a mensagem é que é preciso, então, muitas das vezes fazer o credit enhancement desse cliente âncora que se chama utility, para que ela possa, mitigar um conjunto de riscos que já foram referidos, e pelo papel dela, como está escrito no setor regulatório, ela acaba tendo que ter um papel em coordenação com o governo, e o governo em coordenação com as multilaterais e depois com os investidores privados e a própria banca. Como tinha dito, qualquer projeto já com alguma dimensão acaba ultrapassando o mercado específico onde ela se insere, e aí ser necessário olhar para questões desde política setorial dos países específicos, porque elas não vão sacrificar segurança energética e questões de política energética versus risco de importação, versus risco político de países terceiros, ou mesmo riscos onde ativos estão localizados num outro país. Depois temos outras questões, como as questões de harmonização de regras de procurement, questões ambientais, e os arranjos comerciais à volta daquilo que é a necessidade de bancabilidade. Mas, no fundo, há alguma experiência a nível da SADC, há alguns exemplos já desenvolvidos em termos de projetos regionais, mas também as instituições financeiras multilaterais como o Banco Africano, o Banco Mundial, também têm janelas de financiamento regionais, porque é a forma de entender que nos países em África a questão da integração, do desenvolvimento e de partilha de recursos é necessário para que consiga ser, esses investimentos sejam competitivos para o mercado energético. Em resumo, como viram, eu só apanhei alguns pontos daquilo que tinham sido os tópicos que eu achei referir. Outros tópicos ambientais e questões de constrangimentos de financiamento, acho que está ligado à questão da bancabilidade, já foi referido, não há nada melhor do que a própria banca falar sobre esses assuntos. E pronto, e em resumo, resumindo aqui os desafios, os acessos ao mercado, que é sempre entre domestic versus export, a necessidade de novas infraestruturas de transporte para evacuar a energia para os centros de carga é um dilema que é default, vem com elas, porque a capacidade das infraestruturas que nós temos não estão muito preparadas ou não estão preparadas para saltos de megawatts em termos de geração como é necessário. Os investimentos avultados na rede de transporte, como está ligado ao segundo ponto, a dimensão de investimentos e os requisitos associados a esses financiamentos, a tarifa de energia que em maioria das empresas não refletem os custos, e daí, digamos, daí podendo e efetivamente enfraquecendo os balanços das corporações, e também, digamos, aumentando o risco ou a percepção do risco dos investidores privados e financiadores. E depois a questão da galinha, do dilema da galinha e do ovo, quando temos dimensões de investimentos na rede de infraestrutura de transporte quase ao nível da geração, onde elas são interdependentes, aparece sempre aqui a questão, se aparecer a central aparece a linha, se não aparecer a linha não aparece a central, então é um dilema que tem que ser regulado e bancável ao nível do PPA em todos os riscos. Só o ponto de entrega é um risco fatal, por exemplo, e daí, digamos, gerir esse dilema de forma bancável com stakeholders onde podem mitigar, onde estão melhor posicionados
para mitigar o conjunto de risco e a matriz de risco que já foram referidos. E agradecer a vossa atenção. No fundo, este é o resumo na perspectiva da utility para esta apresentação. Muito obrigado. Obrigado, engenheiro, pela sua apresentação. E passo agora a palavra ao engenheiro Pedro Amaral Jorge para que possa fazer a sua apresentação e assim fechamos este ciclo das apresentações. Muito boa tarde. Gostava de começar por agradecer o convite que me foi endereçado para participar. Vou partilhar a minha apresentação aqui. Queria só que me confirmassem se está em modo slideshow e se conseguem ver. Sim, está visível. Deixamos... ok, voltamos a ver. Ele não está a aceitar o modo slideshow, portanto fazemos assim. Bom, a minha perspectiva hoje para partilhar com vocês, e vou começar aqui a controlar o meu tempo, no fundo é a perspectiva do promotor em relação a toda esta lógica de implementação de geração de projetos, de promoção e execução de projetos de geração de eletricidade renovável, e no enquadramento explicar só que não vamos poder ir ao detalhe e que vou falar aqui de 4 ou 5 variáveis que são relevantes relacionadas com o risco e que depois deixo aberta a questão para algumas perguntas que tenham que não estejam imediatamente esclarecidas. Portanto, em termos de enquadramento, o que é que nós vamos estar aqui a ver? O que é que são as opções de financiamento para projetos de energia renovável e não geograficamente definidos? Uma pequena lógica da avaliação dos projetos, os processos de financiamento destes projetos, as etapas necessárias para realizar e obter os financiamentos da instituição financeira e aquilo que é sempre determinante nestes projetos de energia renovável em qualquer parte do mundo que tem a ver com a bancabilidade dos mesmos. Especialmente aqui eu vou só focar-me em 3 ou 4 questões de eólicas, fotovoltaicas e hídricas e pensarmos sempre que estes projetos, para que sejam bem-sucedidos, têm que ter aquilo que há muitos anos eu chamo de sustentabilidade integral do projeto. Eles têm que ter sustentabilidade económica e financeira, mas também têm que ter sustentabilidade ambiental e social. E, portanto, normalmente, quando se pretende instalar uma unidade geradora de eletricidade renovável com qualquer destas tecnologias, os aspectos importantes que a gente tem que ter em linha de conta é como é que faz a organização do plano de negócios em termos de toda a documentação que tem que estar inserida. E aqui, quando estamos a falar do plano de negócios, obviamente estamos a falar do modelo económico ou financeiro que a banca e os promotores, neste caso investidores de capital, têm um conjunto de requisitos, mas quando estamos a falar nisto, apesar de nós termos aqui 3 opções de financiamento a abordar hoje, vamos sempre falar nisto em Project Finance, porque grande parte da possibilidade de desenvolver projetos de eletricidade renovável, de geração de eletricidade renovável em África, será sempre através de Project Finance, com promotores e com banca multilateral nos consórcios de devedores. Portanto, porque de outra forma isso será extremamente difícil pelos riscos que vamos ver. Portanto, nesse enquadramento, o modelo económico-financeiro é uma parte fundamental para que os financiadores e os investidores olhem para os riscos do negócio do ponto de vista financeiro. Temos de ter sempre um estudo de impacto ambiental e social, o chamado Environmental Impact Assessment. Isto é absolutamente determinante e muito mais em África, tendo em conta que tem zonas que precisam de ser protegidas e no fundo requerem um cuidado, quer com as comunidades locais e a forma como são afetadas pelo projeto, quer da proteção da sustentabilidade ambiental. E depois temos de ter também, importante, as externalidades positivas. Eu coloquei aqui apenas 3 que são sempre uma vertente que cria os projetos a ter uma maior aceitação política e uma maior aceitação da comunidade, que é quando eles têm uma geração de emprego implícita, quer na fase de construção, quer na fase de operação, e quando fazem, de facto, prestam um serviço à comunidade gerando receitas fiscais. E depois temos de ter também, como tema crítico, os procedimentos de avaliação e mitigação da alocação do risco, ou seja, a etapa mais difícil de se alcançar é o financial close. E, portanto, para chegarmos ao financial close, há um conjunto de coisas que têm que ser verificadas, quer pelo promotor do projeto, quer pelos investidores. Portanto, este era o enquadramento e os temas críticos para falarmos em 10 minutos, que é o tempo que temos. Das opções de financiamento para este tipo de projetos, como falámos há pouco, elas estão basicamente estruturadas em 3 pilares. Financiamento corporativo, quando as empresas são suficientemente grandes e conseguem financiar-se através do que se chama o balanço corporativo da empresa
e com isso alocar uma verba de capital a um determinado risco, mas isto tem limitações porque facilmente se esgota o tamanho do balanço da empresa e, portanto, isso determina que a sua capacidade de absorver risco se reduz. Project Finance, que no fundo é uma lógica de os riscos de projeto alocados a uma sociedade de propósito específico, devidamente condicionada e criada para o efeito, em que, teoricamente, o promotor tem uma opção de non-recourse risk, ou seja, o risco todo do seu capital emprego fica ao nível da empresa. E depois aqui uma questão do mercado de capitais, market products, que está muito associado, eu peço desculpa aqui, o risco regulatório é uma gralha, mas os mercados de capitais é o que hoje se começa a olhar como green bonds, estruturas de debentures, que começam a dar opções de criar uma estrutura de dívida para estes projetos e que investidores internacionais têm interesse em ter esses títulos financeiros ou esses produtos financeiros, como quem tem títulos do Tesouro de um determinado país pode passar a ter produtos de dívida de projetos de energia renovável. Ora, muito rapidamente, se nós quisermos simplificar ao máximo, nós temos sempre 3 grandes etapas no projeto. A fase de desenvolvimento, a fase de construção e a sua fase de operação e manutenção. E cada uma delas tem riscos intrínsecos específicos e, se repararem aqui na curva, o nível de risco vai-se reduzindo à medida que o projeto vai avançando no tempo. Ou seja, quando nós começamos a fazer o desenvolvimento, o montante de capital, no fundo, requerido, quer para a identificação do local, quer para a obtenção das licenças e licenciamentos e procedimentos todos de autorizações de construção, o risco é muito alto, mas o montante de capital investido é baixo. Quando chegamos ao fim do Licensing Permitting, que é a fase do Ready to Build, estamos habilitados a poder construir, entramos na fase de construção e é aqui que o Bankability Assessment é controlado e o risco reduz mais um pouco. E depois na fase da operação, que no fundo é o reembolso da dívida dos capitais próprios aos acionistas, entramos numa fase de muito pouco risco, porque o projeto já está testado e todas as etapas já foram vencidas e, portanto, nós ficamos com estas 3 fases de projeto para tentar perceber onde é que o risco pode ser alocado. E que tipo de riscos é que eu decidi partilhar aqui com vocês para simplificar em termos de projeto. O risco de recurso, no fundo, na geração de eletricidade renovável, o risco de recurso é aquele que é diferente das outras formas de gerar eletricidade. Todas aquelas que estão associadas a combustíveis fósseis têm um tipo de risco que está associado à variabilidade dos preços das commodities no mercado internacional. O risco de recurso nas renováveis é a variabilidade do recurso natural, seja ele sol, vento ou água. O sol e o vento já hoje têm modelos de projeção anual e semestral e mensal da radiação disponível e do vento disponível para operar, portanto estes riscos têm vindo a ser reduzidos. O risco tecnológico tem a ver com a idade da tecnologia e o que nós temos observado é que o risco tecnológico das renováveis, a hídrica nem se precisa de falar, mas da eólica e da solar tem vindo a reduzir. Depois o projeto tem risco regulatório e político, e tem-o nas diferentes fases, tem riscos de force majeure, risco financeiro, que eu decidi colocar aqui para partilhar convosco apenas os 3 mais importantes, o cambial, o de off-taker, o de reembolso da dívida por falta de liquidez e da incapacidade de expatriar os capitais, e depois temos o risco de implementação e construção e o chamado risco de mercado. O risco de mercado aqui pode ser o risco do off-taker, neste caso, se for um projeto de eletricidade, não ter capacidade para pagar os serviços, pode ser uma incapacidade da rede absorver a energia que está a ser produzida e, portanto, esta é a matriz de risco que nós normalmente usamos para fazer a alocação. E rapidamente, nos 2 minutos que me restam, como é que esta alocação é usualmente feita? Nós percebemos numa etapa inicial que o risco de recurso, o risco político e regulatório e o risco financeiro estão muito presentes na fase de desenvolvimento do projeto de energias renováveis. No risco de construção, ou na fase de construção, o risco de implementação, servidões, expropriações, capacidade de construir, subempreiteiros locais, análises geotécnicas, tudo isso tem um risco de implantação. E depois tem o risco tecnológico, no sentido de, se uma vez que foi bancável, que tipo de degradação da sua eficiência é que acontece ao longo do ano. E depois na fase de operação, em que os riscos de construção e desenvolvimento estão eliminados e estes de implementação, construção e tecnológico já estão devidamente ultrapassados, voltamos a viver os riscos de força maior, regulatórios e políticos, riscos financeiros, neste caso associados ao reembolso da dívida dos capitais e do pagamento das despesas,
e o próprio risco de mercado e incapacidade de vender essa eletricidade e não ser reembolsado por ela. E no meu último minuto só gostava de partilhar aqui convosco um slide da Irena, que é pensarmos que esta transição energética global que nós temos já não é uma coisa à qual nós aspiramos, é algo que já está em curso. E quando olhamos para a África subsaariana, percebemos que até 2050, que é o que este gráfico se reflete, é expectável que na instalação de potência renovável se instalem entre 95 a 105 bilhões de dólares por ano, bilhões no sentido americano, e que as metas que têm que ser alcançadas de eletrificação dos consumos terão que ser em 2030 de 23% do consumo energético e em 2050 de 48%. Eu esgotei aqui o meu tempo, estou totalmente disponível para perguntas. Desculpem ter sido assim numa versão comprimida, mas 10 minutos é o tempo que nós temos e é o nível de detalhe a que conseguimos ir. Muito obrigado. Obrigado, engenheiro, pela sua apresentação. Começo por agradecer a todos os oradores pelas apresentações que fizeram e pelo facto de terem respeitado o tempo de 10 minutos. Bem, tendo sido feitas as apresentações e a partilha de conhecimentos, vamos agora abrir um espaço para perguntas e debates. Os interessados poderão colocar as questões através do envio de mensagens. Vejo que já cá temos uma pergunta que é para o engenheiro Carlos Yun. Participante Isabel Cancela de Abreu. Vou passar a ler a questão colocada pela participante. O engenheiro Carlos Jung falou de tarifas refletivas, que deduzo serem Cost Reflective Tariffs, isto é, tarifas de venda ao consumidor que reflitam os custos de geração. Verifica-se que isto não é o caso na maioria dos PALOP, sendo as tarifas subsidiadas. Todos os países têm a ambição de ter tarifas refletivas, mas não conseguem aumentar ou atualizar o valor das tarifas o suficiente para lá chegar. Será que cada um dos oradores poderia desenvolver esta questão e quais as suas recomendações? Em particular, o engenheiro Carlos Jung, como vê esta questão para Moçambique e como garantir a sustentabilidade da EDM? Antes de mais, talvez um pequeno disclaimer. Eu, no gabinete, portanto, eu estou dentro do Ministério de Recursos Minerais e Energia. Portanto, estive 26 anos na EDM, nos últimos 2 ou 3 meses estou agora no Ministério. Portanto, vou utilizar o privilégio que tive estando na EDM para contribuir para responder esta questão, esta preocupação. Exato, antes de mais, exatamente, essa eu diria que a questão do cost reflective é, digamos, o aspecto singular mais crítico em termos económicos, financeiros, de toda a cadeia de indústria de eletricidade. Pois ela reflete questões estruturais, questões de eficiência, questões de legislação, regulação, regime fiscal, incluindo a própria eficiência operacional, técnica e financeira da empresa. Agora, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, constata-se que os países do PALOP e não só, muitas operam num regime onde a tarifa não é cost reflective e daí algumas das dificuldades que elas têm. Mas eu penso que a tarifa, o importante é quando nós tratamos desse tipo de investimentos, do qual nós falamos das diferentes apresentações, é que elas tenham uma previsibilidade correta para o futuro, porque isso dá confiança para que os investidores possam participar nos investimentos de médio e longo prazo. E essa previsibilidade deve refletir um setor íntegro, transparente, rumo a essa competitividade, aproveitando desde os recursos naturais até, digamos, a questões de operação, manutenção, planeamento correto, políticas corretas, governance e tudo isso. Então, é isso que nós estamos, pelo menos em Moçambique, a fazer. E quais são, então, esses tópicos? Quando nós fazemos o DNA do setor elétrico em Moçambique, olhamos que é preciso resolver esse conflito de mandato que uma empresa como a Eletricidade de Moçambique, e certamente que outras, tem entre eletrificação, industrialização, melhoria de qualidade de funcionamento. Portanto, tem aqui um menu que muitas das vezes entram num conflito de mandato. Não é mais do que o Project Finance, afinal de contas, a eletrificação, quem é o primeiro, quem é que deve ter o primeiro ownership,
Obviamente é uma questão de política de setor, portanto o governo deve mitigar melhor isso. Como é que mitiga isso? Promovendo um modelo de negócio correto para esta questão de eletrificação, ou seja, não deixando que as dívidas ligadas a esses financiamentos sociais, a essas sociais, fiquem no balanço cooperativo de uma utility. Portanto, é uma forma que permite atrair as multilaterais como o Banco Africano, como o Banco Mundial e outras, para poder acelerar, potenciar a questão da eletrificação. Porque o desenvolvimento em Moçambique não permite escolher eletrificação ou industrialização, tem que fazer as duas coisas. Tem que ter modelos corretos, adequados, para que essas duas coisas possam fazer. Daí a questão de que ter uma tarifa que, digamos, que resolva essa questão do conflito de mandato, que tenha, desde questões de políticas de planeamentos e operação sustentáveis, tecnicamente robustas, e uma previsibilidade de tarifa, de como é que trata a regulação económica e financeira do setor. Então, isto é como está a ser feito. Moçambique há 2 anos entrou para a questão do acesso universal, para poder, ou seja, e esse acesso universal impôs um modelo de negócio específico sobre este tema da nova estratégia de eletrificação. O custo refletivo não é só o custo de geração. O custo refletivo inclui toda a cadeia de infraestruturas, operação, incluindo perdas de energia na infraestrutura elétrica, para que haja, digamos, um custo refletivo. E se nós olharmos, só para terminar, a nível pelo menos a nível dos países da SADC, as utilities e os países que apostaram em ir para uma tendência a custo refletivo são aquelas que conseguiram atrair maiores investimentos para o setor. Quando temos utilities ou países que requerem 3, 5%, no caso de Moçambique, nos próximos 25 anos, o plano diretor fala de 8,6% de taxa de crescimento em termos de consumo de energia, elas são obrigadas a ter modelos de negócio específico para investir em infraestruturas sociais e também para investir em infraestruturas que vão potenciar esta industrialização. Portanto, é um problema conhecido, mas é um problema que requer e que impactua desde as questões das políticas energéticas, regulação, até as questões de eficiência da empresa. Em resumo, é um bocado isto. Obrigado, engenheiro, pela sua resposta. Temos aqui mais uma outra questão colocada por um participante, Jesus Gavilano, julgo ser este o nome, em que ele diz: falou-se muito dos quais são os riscos e o seu impacto, mas muito pouco dos mecanismos para reduzir ou mitigar esse risco. Sendo assim, quais são, segundo os panelistas, os 3 mecanismos mais importantes para mitigar estes riscos e facilitar o desenvolvimento de projetos de renováveis? Coloco, não sei qual dos senhores quererá, Eu posso responder a isso. Okay. A questão da mitigação depende muito do risco a que nós sejamos associados. E, normalmente, até à fase do estar tudo autorizado para construção, em que existe um contrato de concessão, um contrato de aquisição de energia, um Power Purchase Agreement, as licenças ambientais, quando tudo isso está reunido, é quando nós vamos fechar o financiamento. E quando fechamos o financiamento, temos sempre o mesmo problema. E o problema está associado a como é que isto é bancável do ponto de vista de cobrar uma tarifa em moeda local e como é que ela é reembolsada em moeda forte. E, portanto, isto vai sempre requerer o que são chamadas garantias soberanas, ou de liquidez de moeda forte, ou da capacidade de assegurar o pagamento. E esta é sempre uma questão de, vou utilizar uma expressão corriqueira, do ovo e da galinha, com a qual eu me debato desde 2011. Vá lá, ainda tenho uma parte do cabelo, qualquer dia já não tenho nenhuma. Porque nós precisamos resolver este paradigma. Eu já pus esta questão ao CEO do IFC, já pus a várias instituições, que é, enquanto nós não arranjarmos produtos para economias fragilizadas que permitam assegurar, no fundo, uma plataforma mínima de reembolso da dívida, a banca multilateral não tem mandato, do ponto de vista fiduciário, para alocar esse capital em risco. E, portanto, a gente tem que arranjar uma forma que os projetos se tornem bancáveis na sua fase de operação, porque até à fase de construção, eles são quase sempre bancáveis. Agora, quando eu implemento o projeto e começo a vender o produto, que é a eletricidade renovável, e não tenho condições de manter a estrutura do meu Project Finance, normalmente isso é o que impede a bancabilidade. Portanto, as mitigações têm que ser,
tem que se assegurar que os países, quer com produtos da banca multilateral, têm ou não garantias para assegurar garantias soberanas aos promotores e aos provedores de dívida. Temos que assegurar que o mercado de capitais tem abundância de moeda forte suficiente para que esse reembolso seja possível. E temos também que assegurar que essa própria banca multilateral com os promotores consigam criar as condições de capacidades técnicas e skills necessárias nos países para que isto comece a florescer. Porque senão daqui a 20 anos vamos estar todos aqui a discutir exatamente o mesmo que andamos a discutir, pelo menos na minha experiência, há 10. Nós temos que arranjar uma forma de manter a bancabilidade dos projetos e de assegurar que ela existe. Enquanto isso não acontecer, a única coisa que a gente consegue fazer é fazer a alocação de riscos. Obrigado. Aqui enquanto não surgem mais perguntas, tenho agora uma pergunta para a doutora Rita. Na sua apresentação, uma das ideias-chave por si abordada é que a alocação de risco deve ser equilibrada e que podem haver incentivos para as partes cumprirem as suas obrigações contratuais. Que tipo de incentivos são mais comuns nestes casos? Rita, não sei se me ouve. Fiquei sem rede, peço desculpa. Fiquei sem rede Ok. nos últimos minutos. Tudo bem. Quer que eu repita a questão? Por favor. Sim. Bem, como eu dizia, na sua apresentação, uma das ideias-chave por si abordada é que a alocação de risco deve ser equilibrada e que podem haver incentivos para as partes cumprirem com as suas obrigações contratuais, não é? Que tipo de incentivos é que se referia? Quais são os incentivos mais comuns neste tipo de casos? Nestes casos? Sim, há vários mecanismos contratuais e um bocadinho como o Pedro Amaral Jorge dizia, enquanto não houver produtos, e concordo com a análise dele, há aqui um lugar a mercados que possam, no fundo, cobrir este risco cambial e com todas as suas nuances. Enquanto não houver isso, estamos condenados a fazer aqui uma alocação de riscos por via contratual. E fazendo, há vários mecanismos que têm a ver depois com a gestão de direitos e obrigações de parte a parte, sanções, mecanismos de controle. Mas a razão pela qual, e também é um bocadinho a nossa perspectiva na ALSF enquanto organização internacional que acompanha os governos na negociação destes contratos com o setor privado, é que uma alocação equilibrada de riscos, no fundo, é uma situação de inglês win-win para todos, porque isto são projetos tipicamente de longa duração, estamos a falar de décadas que podem variar, 20 anos, 30 anos, e que podem ser menos consoante as tecnologias, por exemplo, se for solar, tipicamente são menos, mas em que estamos a falar de um projeto de longo prazo. E se houver aqui alguma percepção de que há aqui, no fundo, em jurídicas dizemos o pacto leonino, não é? Se houver aqui um contrato que seja muito vantajoso, tipicamente para a parte privada e que não proteja de forma suficiente os interesses públicos, há aqui um risco de, no longo prazo, esses contratos virem a ser renegociados, ou até porque depois, entretanto, há ciclos eleitorais que mudam e podem-se revisitar certos contratos. Portanto, aqui, no fundo, é uma vantagem para ambas as partes haver esta segurança jurídica que resulta de existir um contrato que seja equilibrado. Portanto, acho que é essa a ideia base que está aqui associada. Obrigado. Eu colocaria uma questão, enquanto aguardamos que mais participantes coloquem as suas questões ao Dr. Manuel Portaço. Não é? Na alocação de riscos, os riscos relativos ao sistema judicial, não sei se me consegue ouvir. Sim. Os riscos, me só tirar isto, sim. Os riscos relativos ao sistema judicial, dadas as fragilidades de muitos dos nossos sistemas judiciais, bem como a morosidade, de que forma, de acordo com a sua experiência, se gera e mitiga-se esse risco? Obrigado. Está a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Estou. Sim, perfeitamente. Pegaria nisso um bocadinho pelo lado das instituições internacionais e daquilo que dos financiadores internacionais, como o African Development Bank, e daquilo que eles estão à espera quando são chamados a financiar estes projetos. Há aqui um conjunto de padrões, de estándares de comportamento que é necessário existirem para que estes projetos sejam viáveis do ponto de vista da bancabilidade por estas instituições internacionais. E elas são muito assertive, são muito incisivas, dizendo sempre as mesmas coisas e exigindo sempre as mesmas coisas. E aquilo que exigem na prática tem a ver com
assegurar condições de concorrência nesses projetos e assegurar condições de transparência nesses projetos e, portanto, não ter ou reduzir ao mínimo as informalidades contratuais, passa a expressão, e assegurar processos de tipo competitivo e de tipo concursal para que essas realidades se passem de forma mais transparente e mais concorrencial, e por outro lado ter aqui um conjunto de práticas que têm a ver com a prevalência do rule of law nos sistemas jurídicos. E uma dessas ideias passa por ter, porque a coisa que é assegurado hoje em dia, creio eu, seria muito desconhecedor da minha parte dizer que não é assim, mas que é assegurado primeiro pela independência dos tribunais na maior parte dos países, mas depois, como o Adelino falou, pela questão da morosidade da justiça. Uma das formas que é normalmente vista na minha experiência como algo que é essencial na montagem destes projetos é assegurar o acesso das partes à arbitragem, por um lado, e muitas vezes à arbitragem internacional, por outro. A arbitragem tem claramente, ou é vista claramente, não sei se justificadamente ou não em todos os casos, mas agora não vamos entrar por aí, é vista claramente como um fórum de discussão e de resolução de disputas bastante independente em qualquer país e relativamente a quaisquer interesses em presença. É vista normalmente como um fórum de resolução de disputas razoavelmente rápido e razoavelmente seguro, se não bastante seguro, e normalmente exige-se a presença e exige que estes contratos, mesmo os contratos que tenham entidades públicas envolvidas, todas as partes tenham acesso à arbitragem internacional. E isso é visto como um fator ou como uma boa prática que normalmente, e a Rita poderá testemunhar isso, mas normalmente é vista pelas DFIs, pelas instituições de financiamento internacional, como um sinal ou um benchmark positivo em relação a uma determinada jurisdição. Obrigado pela ideia. Agora, deixa eu ver. Bem, antes de vir esse. Agora vou para o engenheiro Carlos Iu. O aumento da porcentagem de energias renováveis nas matrizes energéticas nacionais é um objetivo a muitos governos que traz consigo caráter técnico para o sistema, requisitos muito com estabilidade, frequência. Como podem os utilities fazer face a esta dificuldade por forma a poderem ajustar estas energias? Para o engenheiro Carlos Iu. É assim, penso que esse aspecto, penso que uma das perguntas até que se falou é a questão da questão dos riscos. Alguém perguntou 3 riscos principais das renováveis. Há um risco que eu acho que não se fala muito, mas penso que cada vez mais é muito importante para a questão das renováveis. Tem a ver com a integração das centrais na rede, a própria regulação técnica deste processo. Nós vimos a experiência da África do Sul, onde estas questões começaram a ser levantadas a partir do 3º round de procurement, o que significa que a parte técnica não estava resolvida e os investidores já tinham assumido muitos riscos lançados na fase de procurement, que depois acabaram fazendo claims, porque a questão da regulação técnica não é da responsabilidade do investidor, é da responsabilidade do setor. E, portanto, eu acho que esse é um risco que nós temos que tomar seriamente em Moçambique. Nós estamos, neste momento, obviamente que já estamos todos de acordo que a questão das renováveis é parte do Energy Mix, em termos de plano diretor, e já, digamos, um plano diretor do qual tem essa janela, mas a implementação não pode depender só desse plano diretor, porque a implementação requer que nós tenhamos os grid codes da parte das renováveis, que tenhamos a questão dos economics feitos em termos do cost reflective da entrada da energia não firme à dimensão que for definida. Portanto, todos esses aspectos acho que são aspectos que também trazem a questão do risco, porque na fase da exploração
tem que haver respostas para isso. Portanto, a nível da questão da operação, obviamente que a recomendação é que tem que ter as regras de jogo sob o ponto de vista da regulação técnica. Onde é que está o grid code sob o ponto de vista das renováveis, no qual possa impor requisitos a quem investe, possa pôr regras quem opera, e esse risco fica mitigado, ou pelo menos explanado do ponto de vista de quem investe e quem financia. Caso não, estes investimentos, a percepção de risco é maior e, portanto, daí os contratos comerciais que vão ser regulados de forma muito rígida por causa desse déficit, dessa regulação económica, vai acabando de fazer com que o setor pague mais do que aquilo que precisa, por causa desse déficit de regulação técnica, desculpa. No fundo, acho que deve-se definir um roadmap do qual é urgente tomar em consideração, nomeadamente a questão tem que haver sempre um estudo tecnicamente viável ou bancável, sob o ponto de vista técnico, sobre o impacto das dinâmicas da integração dessas centrais na rede elétrica. Deve haver um código de rede robusto para o setor, e também acho que depois é preciso haver capacidade institucional para fazer o enforcement dessas regulação técnica, mas também deve haver capacidade de recursos humanos, porque operar um sistema com uma grande percentagem de renováveis, e se elas forem muito intermitentes, porque elas por natureza não são não firmes, claro que é possível pôr storage e tudo isso, mas isso vamos entrar para outras questões económicas e investimento, mas o que eu queria dizer é que com a entrada de tipo de energia que são intermitentes e não firmes, isso provoca maior desafios e challenges sob o ponto de vista da operação, e daí, digamos, um desafio e um risco que eu acho que não me parece ser muito falado, mas que acho que é importante para o setor. Portanto, isto é um bocado as recomendações como eu vejo a nível dos cuidados que é necessário ter, e daí desde os policy makers, operadores, investidores, temos que olhar também para esse risco, com o risco de operarmos um sistema com muita instabilidade e as pessoas não entenderem como é que nós estamos a investir em mais geração, em mais infraestrutura, mas depois a qualidade de fornecimento pode baixar e com impacto para as indústrias. Bem, julgo que sim. Obrigado, engenheiro, pela sua resposta. Vou aqui ver mais uma das perguntas colocada. Diz, o Dr. Manuel Portácio referiu os riscos de adjudicação. Pergunta é da participante Isabel Cancelo de Abreu. O Dr. Manuel Portácio referiu os riscos de adjudicação e dos procedimentos de contratação. Quais as lições aprendidas, recomendações de procedimentos de concursos internacionais, como por exemplo o Scaling Solar? Será que ainda há futuro para as negociações diretas e, caso contrário, por que é que essa hipótese ainda é possível em todos os países? Muitas vezes a única, pois nunca foram lançados concursos. Talvez o engenheiro Cássio possa novamente fazer referência à sua experiência da EDM. Pode-me repetir a pergunta, desculpa, eu não percebi, eu tive um corte. Desculpa. Eu vou começar de novo. O Dr. Manuel Portácio referiu os riscos de adjudicação e dos procedimentos de contratação. Quais as lições aprendidas, recomendações de procedimentos de concursos internacionais, como por exemplo Scaling Solar? Será que ainda há futuro para as negociações diretas e, caso contrário, por que é que essa hipótese ainda é possível em todos os países? Muitas vezes a única, pois nunca foram lançados concursos. Talvez o engenheiro Cássio... Já percebi. Okay. Não, está certo. A questão pronto, como eu disse, não se pode fazer o setor elétrico na base de tarifas e ajustamentos tarifários. É importante ter a previsibilidade, mas é importante que essa previsibilidade reflita um setor elétrico estruturado, competente, tudo isso. Agora, e o que é isto? Nós temos desde políticas, temos planeamento, temos procurement, temos especificações técnicas, temos
operação, mantém tudo isso. Ok. O que eu penso que é importante é, se nós tivermos um bom planeamento, significa que o planeamento absorve um conjunto de políticas muito importantes como a segurança energética, como o energy mix, portanto, questões ambientais, o que significa que o planeamento vai entrar para outras questões críticas, como as questões económicas, começando pela questão do least cost, questões de critério de planeamento, questões de grid code e tudo isso. Se nós atingirmos essa fase, obviamente que temos que, sob o ponto de vista de legislação, dar visibilidade a essas duas boas etapas feitas. Ou seja, aqueles projetos que foram identificados, que são a parte least cost do âmbito do planning, que já absorve questões de política energética, elas devem ter um tratamento, eu diria, mandatório ou prioritário ou relevante, porque elas obedecem a essas premissas. Depois, na etapa seguinte de procurement, então é preciso encontrar as melhores formas de procurement que não só atrai o mercado, como também atrai os financiadores, mas, acima de tudo, traz-nos o cost reflective otimizado, least cost, para que a gente possa tornar o setor, como disse, a questão de energia transversal, a competitividade do setor elétrico. Então, eu estou a falar um pouco mais daquilo que é para o futuro. Entretanto, o futuro também depende do curto prazo e do médio prazo. E nós, é assim, era incontornável que, nas questões de renováveis, era uma agenda que nós não podíamos parar. É uma agenda que é importante definir com que modelo é que nós iríamos trazer as renováveis para o setor. E se nós olharmos, Moçambique tem um sistema onde tem, de certa forma, emergência de um lado, tem alguma fraqueza de infraestruturas de um lado, do outro lado, e também tem interligação com a região, onde em alguns países nós temos até interligação robusta. Então nós temos que olhar para tudo isso e dizer, ok, dentro desta agenda das renováveis, o que é que foram os últimos 3, 5 anos? Não foi por acaso que os projetos renováveis foram localizados onde estão hoje localizados. Porque se olhar para aquilo que se chama Load Curve Diagram, há de ver que na região norte o país não é um problema de falta de energia, é um problema de falta de infraestrutura. E, portanto, nós já estávamos a entrar para o caminho do diesel e dessas coisas todas. Então era importante que a curto prazo houvesse uma mitigação. E, portanto, claro que o ideal seria que nós entrássemos para um processo do qual Moçambique está a pensar para a frente. E que há pouco tempo lançou-se alguns programas e esse julgo que vai ser o futuro e é esse que faz consolidar e atrair mercado de investimento e é esse que nos leva para o least cost tariff numa estrutura de cost reflective. Então é um bocado disso que partilhar. Portanto, está-se a introduzir um novo paradigma em termos de renováveis em Moçambique. De qualquer das maneiras, volta àquela questão anterior, temos de ter cuidado que não ficamos refém dos investidores e dos financiamentos pelo déficit da regulação técnica. Obrigado. Agora uma questão para o engenheiro Pedro Amaral Jorge. Um dos riscos de um projeto de geração de eletricidade a partir de energias renováveis é o risco de recurso. Como é que pode ser feita essa gestão e em que medida é que ela varia de projeto para projeto? Pode ser confundido com o risco de performance que ganha com tons diferentes em tecnologias não controladas pelo operador? Não. O risco das tecnologias, eu diria que a hídrica tem um risco associado a toda a sua base de instalação por causa da inundação, se for hídrica grande, e do estudo de impacto ambiental, e portanto na fase de desenvolvimento tem mais risco. E do ponto de vista de construção também pode ser a que traz mais risco, e do ponto de vista de previsibilidade de geração de eletricidade é que tem menos risco do ponto de vista de recursos, se utilizarem as medições pluviométricas dos últimos 10 anos e se consiga fazer um exercício estatístico para a frente. Relativamente à eólica e à fotovoltaica, do ponto de vista tecnológico, as tecnologias estão absolutamente comprovadas, tanto que são bancáveis. Tem mais a ver com o exercício que se tem que fazer de medição do recurso no local detalhadamente e obter, do ponto de vista de dados de satélite e dados de medição objetivos, como é que o recurso está disponível aí.
E depois fazer aquela variação que é, no fundo, prática de mercado, que é considerar 90% da probabilidade, 70% e 50%, e com isso mitigar a avaliação do recurso e ver o impacto que tem nos fluxos de caixa gerados para a parte de, no fundo, de entrada no discounted cash flow, ou no modelo económico-financeiro do projeto. E, portanto, do ponto de vista de risco, uma vez tendo uma mensurabilidade do risco, do recurso e da variância, que é importante, ou seja, se a média está muito longe dos extremos, depois, do ponto de vista da produção em si, essas tecnologias são muito mais fáceis de operar e de manter do que as tecnologias fósseis, como o carvão e o gás natural. Portanto, eu diria que, do ponto de vista tecnológico, essa barreira está ultrapassada. Obrigado. Está sendo muito interessante, mas infelizmente temos a questão da limitação de tempo, pelo que eu agora convidaria os oradores a tecerem as considerações finais, porque temos mais aproximadamente 10 minutos, 8 minutos para terminar. Então eu ia perguntar se posso começar eu, porque assim vai já na linha da resposta. Ok. Olha, se vocês tiverem a gentileza de relembrar o slide que eu mostrei, para a África, a solução das energias renováveis, com a possibilidade de ter produção descentralizada e com investimentos em redes de distribuição locais, com menos investimentos em redes de transmissão, facilita muito a aceleração da eletrificação. O risco tecnológico está ultrapassado, o mundo está em transição energética e, portanto, o caminho das energias fósseis para as energias renováveis é absolutamente irreversível e, portanto, a questão agora já não é o quê, é o quando e o quão depressa isto vai acontecer. E acho que é muito importante termos presentes que temos que desenvolver os instrumentos financeiros que reduzam, no fundo, a incerteza quanto à operação dos projetos nos países e que isso tem que ser feito, na minha opinião, através de um trabalho com a banca multilateral e também com os países que pretendem investir em África, de onde essas tecnologias e essas empresas são oriundas. E tem que chegar a um consenso de moderação desse risco, em que se partilhe esse risco não só no projeto, mas pelo sistema elétrico na totalidade. E que ele seja assegurado com recurso a garantias dadas pelos grandes operadores financeiros globais, seja o Banco Mundial, sejam os multilaterais, como o Banco Africano de Desenvolvimento, o IFC. Mas isso tem que ser estruturado assim, senão corremos o risco, e lamento muito que assim seja, com esta oportunidade de poder produzir eletricidade descentralizadamente, perto do seu cliente e requerer muito menos investimentos nas redes de transmissão e poder utilizar esse investimento para mais unidades de geração e para redes locais integradas da forma mínima possível, que não tenhamos a oportunidade de fazer isto e balancear o sistema elétrico e oferecer à população os serviços mínimos de eletricidade, porque a seguir à eletricidade vem a água, precisa de eletricidade para as bombas e para os filtros e daria origem a um ciclo virtuoso do desenvolvimento socioeconómico. Obrigado. Agora, não sei se podemos seguir, não sei se talvez o Dr. Manuel Furtado, as suas considerações finais. Muito rápidas e muito nesta linha também. Lembrar apenas que a simples alocação de risco entre partes em contratos significa muitas vezes um reflexo da capacidade de os suportar e também um prémio de risco que é posto na parte que suporta esse risco. Isto tem um lado virtuoso e tem um lado vicioso, não é? Porque isto vai criar custos que são custos que estão, às vezes, que não refletem o verdadeiro encargo associado ao trabalho em concreto ou ao serviço em concreto, mas que estão sempre presentes por uma questão pura da forma como os riscos são partilhados. E isto é para ir um bocadinho no sentido daquilo que disse o engenheiro Pedro Amaral Jorge. Nós, quando olhamos para esta fotografia em qualquer continente, mas esta fotografia que ele mostrou da África subsaariana e da incidência dos projetos de energias renováveis e de transição energética nestes países, nós, no fundo, temos que fazer aqui um apelo entre nós todos para a criação de um mercado financeiro que suporte a realização destes projetos. E o mercado financeiro não é só haver mais bancos ou mais dinheiro disponíveis, é efetivamente um mercado de garantias, um mercado de seguros e um mercado de capitais vocacionado que suportem e ou garantam algumas destas
realidades que ainda são tratadas pura e simplesmente ao nível do risco contratual. É com isso e com esse envolvimento das instituições internacionais e através delas, e numa fase subsequente, provavelmente dos grandes investidores de capitais, do mercado de capitais e da banca comercial também, que nós vamos conseguir encontrar não só a bancabilidade mais estabilizada deste tipo de projetos e deste tipo de transição energética, como colmatar algumas das insuficiências que ainda se notam quanto à capacidade, quer pública, quer dos off-takers, que foi aqui falado, quer das próprias partes privadas, de assegurarem a saúde financeira e o investimento neste tipo de operações. Obrigado. Passo já a palavra ao engenheiro Carlos Yun, para as suas considerações finais também, por favor. Obrigado. Só queria uma pequena coisa, quando nós falamos de taxa de eletrificação é preciso olhar sempre diferente off-grid e on-grid, né? Tem tecnologias diferentes, só queria fazer esse reparo, que isso acho que é fundamental. Eu penso que os fatores têm a ver com, obviamente que, como eu disse, é base, temos de ter as políticas, o planeamento e tudo isso, mas depois é um grande desafio para a questão do procurement para a frente. Temos de saber exatamente quais são os players que realmente acrescentam valor para aquilo que o setor está à procura, se é mesmo uma questão técnica, se é financeira, se é o quê. Penso que a outra coisa ao definirmos bem o que é que estamos à procura, automaticamente acabamos removendo um conjunto de conflito de riscos que existe dentro daquilo que estamos à procura. Acho que hoje é importante que nós rodeemos esta oportunidade de investimentos dos melhores estudos e dos melhores skills que é possível, porque acabamos competindo com os demais investimentos, demais projetos, muitas vezes para um mercado ou é pequeno ou para um mercado regional que também tem outros players e que muitas das vezes até estão mais apetrechados do que nós mesmos, eu falo no caso de nós, mas o que o Moçambique tem, obviamente, é que tem um conjunto de vantagens comparativas que com estes skills à volta das vantagens comparativas pode, não digo facilmente, mas pode torná-las em competitivas e posicionar estes investimentos a Moçambique como um polo energético, a fazer o acesso universal e tudo isso. Portanto, penso que estes projetos têm que estar muito bem estruturados, têm que ter uma história que seja atrativa e atraente, não só para o mercado, como também para os investidores. E, às vezes, a nível corporativo e das instituições, às vezes é preciso entender que determinados projetos são diferentes. A forma como eles devem ser abordados, não há para os investimentos no setor que haja uma luva que caiba para todos, como fazemos ou na eletrificação, depois vai acontecer na industrialização, não. Penso que há algumas especificidades que devemos tomar em conta que nos permita depois ser competitivos e fazer as coisas de forma bancável. No fundo, só queria elevar esses tópicos, obviamente que há muitos mais. Temos a limitação de tempo também, por isso. Exato. Bem, obrigado pelas suas considerações. Passo agora a palavra à doutora Rita Madeira, também para que possa tecer os seus comentários finais. Muito obrigada. Eu começo por fazer aqui uma ressalva, depois de subscrever o que foi dito, concordo com todas estas considerações finais. Eu tenho a sorte de falar em último, portanto, de poder concordar com o que foi dito antes de mim, mas só aqui uma ressalva, que quando falamos, neste caso dos PALOPs, mas quando falamos da África, estamos a falar de realidades muito distintas entre si, e, portanto, cada caso é um caso, cada país tem as suas considerações geográficas, regionais, constrangimentos de mercado, de financiamento. Portanto, há soluções, não acreditamos muito em soluções que se apliquem a todos, mas mais cada caso é um caso e não há aqui receitas milagrosas. Dito isto, acho que é muito importante, e também pegando um bocadinho nas várias questões que foram abordadas relativamente ao custo de geração, e infelizmente ainda há muitos países africanos em que o custo de geração da eletricidade é muito, muito elevado, e daí também liga com a questão das Cost Reflective Tariffs. Portanto, eu acho que uma aposta clara nas energias renováveis, uma aposta em que fique disponível energia, em que depois, nos princípios da ordem de mérito, possa ser facilmente
despachada e utilizada e que reduza os custos do próprio utility, do próprio governo, que muitas vezes acaba por também prestar garantias implícitas ou até explícitas, e no fundo isso contribui tudo para melhorar esta situação e aumentar um dos objetivos, e atingir um dos objetivos principais, que é o de aumentar a taxa de eletrificação. Não faria o meu papel corretamente se não falasse também na importância dos advisors e também para abordar uma questão que foi referida, a questão do procedimento competitivo por oposição ao ajuste direto. Será que já chegamos ao fim da era dos ajustes diretos? E no fundo, relembrar que a LSF está à disposição dos vários países africanos para precisamente ajudar a estruturar concursos para garantir que terão as melhores condições, as condições justas e equilibradas, com o objetivo de, no fundo, reduzir esse tal custo de geração e atingir os seus objetivos de segurança energética e de eletrificação. E penso que, no fundo, eram estas as mensagens que eu também queria aqui deixar. Muito obrigada. Bem, obrigado, Rita. Agradeço a todos os oradores e todos aqueles que participaram neste webinar, muito interessante. Infelizmente tivemos a limitação de tempo, não é? Porque muitas outras questões poderiam ter sido colocadas e debatidas. Mas, chegados que somos ao final deste webinar, ficam expressas, entre outras, as ideias da importância de identificar e avaliar os riscos, a conciliação de interesses diferentes, a análise de custos-benefícios, entre outros, como etapas importantes e essenciais no desenvolvimento dos projetos de energia, determinantes do eventual sucesso ou fracasso dos mesmos. Sendo a alocação do da maior parte dos países africanos, com consequências para a saúde, a educação, negócios, infraestruturas, oportunidades de empregos, produtividade, entre outros. Os investimentos em projetos de energias renováveis assumem uma importância capital. Há um longo caminho a ser percorrido no campo das energias renováveis em África, mas em muitos países africanos vão surgindo iniciativas e oportunidades de investimentos, mas ainda há muito a ser feito para acelerar a transição energética e explorar o potencial das energias renováveis no continente. Mas, como dizia Lao Tse, um caminho de 1000 quilómetros começa com o primeiro passo. E nesta senda, os primeiros passos já foram dados e estão a ser dados em muitos países africanos. Ao terminar, gostaria uma vez mais de agradecer a disponibilidade dos oradores, bem como agradecer a todos aqueles que participaram neste webinar e muitíssimo obrigado pela vossa participação. Um beijo a todos. Obrigada. Nada.